Duda, a nossa capa da Cruzoé, não sei se o Matheus consegue colocar fácil ela aí, tá aí. A volta do anão diplomático. Para quem queria um prêmio Nobel da Paz, eu acho que essa crise lá em Israel deixa esse sonho do Lula um pouco mais distante, não é, Duda? Ele já não ganhou o Nobel esse ano, é, vai sonhar com o Nobel da Paz nos próximos anos, né? Mas aí eu sempre acho, Wilson, que essa possibilidade do Nobel da Paz para o Lula é uma possibilidade, tá? Porque, enfim, é o parlamento norueguês que chama ali uma comissãozinha de 5 pessoas que decide tudo. Então, assim, pode acontecer, tá? A gente geralmente acha que o Nobel é uma grande coisa, tal, mas está sujeito a falhas, já errou várias vezes, então pode acontecer, tá? Mas realmente eu acho que fica várias coisas que o Lula tem feito, né? Em relação a essas críticas ao TPI, por exemplo, isso eu acho que pegou muito pior, tá? Do que está acontecendo agora. A questão agora é mais assim, um pouco a sociedade brasileira ver como que o nosso governo, a nossa diplomacia está se posicionando em relação ao que aconteceu, né? E nós tivemos o maior ataque terrorista da história de Israel. É claro que nós tivemos guerras antes, né? A guerra que acontece logo depois da formação do Estado de Israel, depois a Guerra dos 6 Dias, depois a Guerra do Yom Kippur, mas são guerras de estados contra estados. O que a gente está vendo agora é uma guerra entre um grupo terrorista, após um ataque com 1.350 mortos, né? E um governo legítimo, que é o governo de Israel. E a gente teve as imagens, os vídeos, os relatos disso que aconteceu, e é uma brutalidade, uma selvageria, é difícil, né? Até a gente achar a palavra certa para classificar isso que aconteceu. As fotos, quem tem acesso às fotos do que aconteceu, é uma coisa que várias aqui a gente não publica, porque são coisas muito chocantes, né? E o que acontece é que assim que isso se dá e que é tão evidente que a gente tem um perpetrador e uma vítima, a gente tem declarações do Brasil que falam do Brasil, do Lula, do Celso Amorim, e de políticos também, do Guilherme Boulos, da Gleisi Hoffmann, e que diante dessa situação falam: "Puxa, a gente precisa contextualizar, precisamos ver qual que é a situação", né? Então tem aquela coisa do mas, né? Então assim, Hamas matou 1.350 pessoas, mas é preciso ver, sabe? Então é uma maneira de relativizar um pouco as coisas, de não apontar os seus culpados ou de tentar inocentá-los, né? E isso lembra um pouco a história do anão diplomático, fazendo aqui uma lembrança, isso vem de 2014, quando você tem vários disparos de foguetes contra Israel pelo Hamas da faixa de Gaza, como aconteceu agora, e o sequestro de 3 pessoas. E Israel começa uma ofensiva por terra, também com bombardeios, e o governo da Dilma dá quase com um chilique, né? Como assim? O Brasil condena veementemente, energicamente, essa ação de Israel, que é desproporcional. E a gente tem um porta-voz, que é o Yagal Palmor, 2014, então ele fala: o Brasil está agindo como um anão diplomático. Continua, né, ainda tem uma tirada sarcástica dele, ele fala: desproporcional é perder de 7-1. Mas essa expressão que ele cria, então, anão diplomático, ela vem sendo repetida, e aí o que a gente teve, então, agora, nessa semana, é meio que quase que a repetição do que aconteceu numa escala muito maior, né? 1.350 mortes, e o Brasil parece que continua com a mesma dificuldade, né? O governo Lula querendo assumir um protagonismo no mundo, de vamos resolver os conflitos mundiais, vou ser mediador da guerra na Ucrânia, mas, enfim, parece que não consegue entender o básico, né? Não consegue reagir de uma maneira decente.
como fizeram, por exemplo, os países ocidentais, né? Você vê aquele primeiro comunicado dos Estados Unidos e dos europeus, eles falam claramente, olha, nós repudiamos o terrorismo do Hamas e não há justificativa alguma para isso. O nosso governo é incapaz de tomar uma decisão, fazer uma declaração como essa. Então, mostra que a gente continua padecendo desse mesmo mal, que é uma falta de estatura moral, né? Duda, é exatamente isso. Traz para mim, ô Matheus, é a falta de estatura moral. Duda, só para fechar, temos aqui, deixa eu dar umas pinceladas aqui nas outras matérias para gente, para que você que está em casa, para você que é assinante da Cruzoé, para que você tenha um pouquinho, né, tenha um gostinho, se você não leu. Algumas pessoas já leram aqui, inclusive já vi aqui no chat pessoas falando bem do material, né, inclusive que você assina. E temos aqui, né, uma matéria do Gui Mendes, mais um enrosco para a Casa Branca, né, que fala aí sobre as frentes de guerra, né? Os Estados Unidos temem ter de lidar com uma terceira para se defender de Taiwan. Que história é essa, Duda? A invasão chinesa de Taiwan não é uma questão de se vai acontecer, mas quando. A China está se sentindo mais encorajada, tem uma diplomacia cada vez mais agressiva e aprendeu aí com a invasão da Rússia que você pode invadir outro país e não acontece muita coisa. Várias nações do mundo acabam meio que ficando em cima do muro, né? Como o Brasil, aliás, né? A China ainda está no BRICS, enfim, o BRICS cada vez mais fortalecido, então é uma possibilidade que isso aconteça. É uma matéria do Gui Mendes, essa daí. Os Estados Unidos, então, que já estavam envolvidos numa guerra de uma maneira indireta na Ucrânia, vão se envolver de maneira indireta numa outra guerra agora em Israel. É claro que a gente não vai ter soldado americano entrando na faixa de Gaza, isso é inconcebível, não vai acontecer, mas tem uma demanda aí de recursos, né? E o medo agora dos americanos é, então, ter uma terceira frente, que é a China se sentir encorajada, aproveitar esse momento de fraqueza ou de tumulto aí entre os americanos e fazer o que já está planejando faz bastante tempo. Temos também uma matéria aqui da Vanessa Lippelt com o Gui Mendes, né, falando sobre o interesse político nas milícias lá no Rio de Janeiro, não é, Duda? E outros assuntos, né? Quer dar uma passada? Quer que eu leia aqui os títulos ou você consegue passar de cabeça? O da Vanessa é super interessante, que tem uma explicação aí do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Por que aumentou tanto essas facções criminosas? E aí tem umas explicações que eu realmente não conhecia, achei muito interessante, né? Antes as facções eram mais membros de segurança, policiais, né? As milícias, né? Principalmente. E agora a gente tem cada vez mais civis mesmo, né? Fazendo parte dessas facções aí no Rio de Janeiro. Essa é uma das explicações que ela dá. A matéria também com o Gui Mendes, está bem legal. A gente tem uma entrevista, né, com a Germana Moraes. Ela é uma candidata independente à vaga da Rosa Weber do STF. Diz ali que realmente seria ótimo se o Brasil adotasse critérios ali, né, como gênero e cor também para o STF, mas pelo visto aí você apura isso melhor que eu, vai vir outro homem branco, certo? Talvez venha um homem Wilson, pardo, tá me né? Então, ouvindo? tô te ouvindo, tô te Tá. ouvindo. Tá uma disputa entre um homem branco e Olha, um homem pardo, né? Então, assim, o pardo seria o Flávio Dino. O Lula já sinalizou claramente que ele quer o Flávio Dino, mas o Messias, o Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União, ele ainda está no paro. Inclusive, eu dei até uma nota hoje no site falando sobre a pressão da bancada evangélica ao governo Lula para que ele indique o Jorge Messias. Afinal de contas, ele também é evangélico, não é radicalmente evangélico quanto o André Mendonça, mas seria uma forma aí de o governo Lula fazer um aceno para a bancada evangélica, e a gente sabe, né, que o PT vive aí as turras com a bancada mais conservadora da Câmara.